Nós vamos continuar a ter comunhão sobre o testemunho de Paulo a respeito do seu serviço. Nós vimos que em Atos 27 e 23, ele fez uma afirmação a respeito de quais eram os fundamentos do seu serviço. Ele falou ali em Atos 27 e 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aqui nós temos uma afirmação bastante forte. Paulo afirmando: eu sou de Deus em primeiro lugar. Amém. Antes de qualquer outra coisa, eu quero afirmar que eu sou de Deus. Amém. E por essa causa eu sirvo a Deus. Amém? Amém? Então, isso aqui é um fundamento de um testemunho dele. E a segunda porção do fundamento do seu testemunho, Romanos 1:9. São porções em que Paulo diz que ele serve a Deus. Romanos 1:9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui ele afirma: Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Aqui nós temos também dois pontos. Assim como naquela primeira porção de Atos, vimos dois pontos, no qual ele diz: Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Aqui nós também temos dois pontos. Primeiramente, ele diz: Deus, a quem sirvo em meu espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, essa questão de servir a Deus no Espírito é algo fundamental. Nós precisamos ver de que somente no Espírito nós somos capazes de ser um com o Senhor. Não é isso? Nós conhecemos um versículo que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui nós podemos ver a importância de nós estarmos em espírito, porque somente em espírito nós podemos ser um com Ele. Amém. E ao sermos um com Ele, nós temos uma atitude adequada, que é o quê? Vamos dar uma olhada, Evangelho de João, capítulo 4. Ó Senhor Jesus, aleluia. Versículos 23 e 24. São versículos muito conhecidos, mas ao fazermos essas conexões entre os versículos, nós passamos a ter uma visão. Amém. Aqui diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores. Agora, amados irmãos, vocês sabem o que é adorar, tá certo? Amém. Adorar não é uma questão de levantar as mãos. Adorar é dar a Deus a posição de Deus. Amém. É nós nos prostrarmos diante dele, dando a Ele todo o direito sobre nossas vidas. Não é assim? E falando a Deus: Senhor, você me comprou, eu pertenço a Ti, Senhor. Você tem todo o direito de fazer comigo o que você quiser. Amém. Porque eu sou teu. Amém. Versículo 23 diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Só se consegue adorar a Deus em espírito. Amém. Aleluia. Lembre-se disso, amado irmão, amada irmã. Nós só conseguimos adorar a Deus em espírito. Amém. Porque é somente no Espírito que nós podemos ver quem Deus é. Amém. É somente no Espírito que nós podemos estar conectados a Ele. Amém. E aqui diz, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, isto é, em realidade. Amém. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Aqui diz que são estes que o Pai procura. Por que fala de procurar? Porque não é fácil encontrar. Eu pergunto, eu preciso procurar poeira aqui? Não. Por quê? Está em todo lugar. Concorda comigo? Eu não preciso procurar poeira. Está aqui em todo lugar. Diamante está em todo lugar? Não. Tem que procurar? Sim. Tem. E aqui diz que o nosso Deus, que o nosso Pai procura, porque não é fácil encontrar. Mas se você estiver em espírito, adorando a Deus, prostrado diante dele, o honrando como Deus, sabe o que Deus vai falar quando olhar para você? Achei. Amém. Amém. Aleluia. Achei. Senhor Jesus. Amém? Amém. Não é maravilhoso? Amém. Amados irmãos, nós precisamos ter tal visão. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Amém. E ainda mais, o que eu gostaria ainda de falar a vocês, amados irmãos, é que nessa porção de João 4, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, aqui diz: Deus é Espírito, e importa. Para Deus isso é importante. Talvez para nós não seja, mas para Deus é. Para Deus é importante. Estamos na reunião. Eu posso achar assim: Deus, eu estou na reunião. Isso já é muita coisa. Mas Deus vai dizer: muito bom que você está aqui na reunião, mas eu quero que você esteja em espírito. Amém. Porque isso é importante para mim. Amém. Talvez não seja para você, mas para mim é. Que você esteja no espírito, porque somente quando você estiver no espírito é que você vai me adorar. Amém. É que vai me dar a posição de Deus. Amém? Amém? Então, amados irmãos, nós precisamos ter tal visão. E por isso que Paulo diz: Deus, a quem sirvo em meu espírito. E somente no espírito, como nós falamos, nós podemos ser um com Ele. Um aspecto a mais que Romanos então também fala é: a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho.
Senhor Jesus. Servir a Deus em espírito no Evangelho. Aqui nós temos duas coisas que precisamos dar atenção. Primeiramente, nós temos a visão de que nós somos frutos do Evangelho. Amém. Nós somos o resultado do Evangelho. Amém. Que se hoje eu estou aqui, é porque um dia o Evangelho me alcançou. Amém. E eu fui salvo por causa do Evangelho. Amém? Amém? Então, Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso começa da minha pessoa. Isso começa em mim. Amém? Começa em mim. E se começou em mim, pelo fato de eu conhecer o poder do Evangelho, eu sirvo a Deus no Evangelho, significa o quê? Que servir a Deus me faz servir os homens, levando para os homens o Evangelho, esse mesmo Evangelho que me salvou e que me transformou. Amém. Então, nós temos aqui um serviço muito importante. Eu sirvo no Espírito, mas é no Evangelho de seu Filho. Amém. Que todo o meu serviço prova uma coisa: que Deus me salvou. E Deus quer salvar a todos os homens. Não é? Mas começa em mim. Começa em mim. Eu conheço o poder desse Evangelho. Eu sei o que esse Evangelho é capaz de produzir em uma pessoa. Senhor Jesus. E ainda mais, quando Paulo falou servir, ele disse: sirva em meu espírito. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 7. Glória a Deus. Versículo 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade ou velhice da letra. Quando eu sirvo em meu espírito, tudo é novo. Novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. Durante milhares de anos, a Bíblia não mudou. É essa mesma Bíblia. O que é interessante é que milhares de anos os homens estudam a Bíblia. E a Bíblia é um livro sempre novo. Mas é sempre novo para quem está no Espírito. Não é? Para quem está na letra ou na carne, lê uma vez, você diz: eu já sei. Já sei. Mas a Bíblia é um livro espiritual. No Espírito é sempre novo. Você não tem alguma vez sensação de que, eu já tinha lido esse versículo na Bíblia, mas parece que apareceu hoje? Não é? Você não tem alguma vez essa sensação? Isso aí, novidade de espírito. E não a velhice da letra. Então, observe isso, amados irmãos. Servindo em espírito, adorando a Deus, porque é importante para Deus. Deus se importa com isso. Deus procura. Amém? Amém? Amém. E aí nós vemos
que esse serviço é no Evangelho de seu Filho. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos conhecer aquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus deseja para os seus filhos. Falando sobre a questão de Deus procurar aqueles que o adoram em espírito, tem um versículo na Bíblia que eu quero que vocês leiam comigo, que é Atos 13, versículo 22. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu quero que vocês vejam essa expressão, achei, tá? Porque eu disse que Deus, quando encontra, diz achei, né? Só para vocês não falarem, Miguel está inventando isso aí. Não estou inventando, não. Isso aí está na Bíblia. É fácil encontrar um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a vontade de Deus? É fácil encontrar? Não. E aqui diz, quando Deus encontrou, Deus disse, achei. Aqui nós cantamos muito, né? Ninguém se compara a Jesus, né? Depois tem um final que diz, achei, 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 não é? Nós achamos Deus, não é isso? Achamos Jesus. Mas você também, Deus, sabe que Deus também diz, achei. A questão é, será que ele, ao ver você, vai dizer achei? Ou ao ver um outro vai dizer achei? O que você deseja? Que seja você ou não? Amém. Hein? Amém. Olha só, se você estiver no Espírito, Deus vai dizer achei. Achei. Ao olhar para você, Ele vai dizer achei. Aleluia. É importante ou não servir a Deus em espírito? Você pode estar na reunião, mas se você não estiver cantando no espírito, se você não estiver no espírito, Deus vai olhar para você. Mas se você estiver no espírito, diz assim, achei. Achei. Irmãos, nós temos que tocar o coração de Deus. Certamente, quando Deus olhava para Paulo, ele dizia, achei. Não é? Então lembre-se disso. Eu quero ser um homem que quando Deus olha para mim, diga, achei. Tá bom? Amém. Amém. Vamos agora para uma terceira porção da palavra, que é 2 Timóteo, capítulo 1. Oh, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui nós também temos 2 pontos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sirvo
com consciência pura. Esse é o segundo ponto. Então, amados irmãos, vamos dar uma olhada nesse aspecto. Quando ele diz a quem sirvo desde os meus antepassados, ele estava falando, provavelmente se referindo aos patriarcas. Está certo? Mostrando aqui que há uma linhagem de homens que serviram a Deus. Amém. Desde o passado. E Paulo, quando ele fala isso, ele diz que ele pertence a essa linhagem de homens que serviram a Deus. Amém. Nós precisamos ver que nessa terra há um grupo especial de pessoas. Como assim um grupo especial? Um grupo de pessoas que servem a Deus. Amém. E há uma linhagem. Significa, dentro da história da humanidade, há uma linhagem de pessoas. Uau. Com uma característica. Glória a Deus. Esses serviram Senhor. A Deus. Amém. Isso aí. Senhor. Deus pode falar desde o início, ao longo do tempo, um grupo de pessoas me serviram. Amém. E essa linhagem continua até hoje. Amém. E nós temos que ter a ousadia e a realidade de falar: eu faço parte dessa linhagem. Eu faço parte de um grupo de homens especiais que viveram nessa terra e serviram a Deus. Eu não faço parte de pessoas que viveram nessa terra e desperdiçaram suas vidas, que foram atrás do mundo, que foram atrás do pecado. Não, eu faço parte de uma linhagem de homens que servem a Deus, que adoram a Deus. Eu sou águia, eu não sou galinha. Glória a Deus. Para os irmãos que não entendem que nós estamos falando, ouça a comunhão que tivemos com os jovens aqui. Você vai entender. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. A gente tem que ter a condição de poder falar como Paulo, desde os meus antepassados. Qual que é a nossa verdadeira pátria? É Angola? Não. Qual que é a nossa verdadeira raça? Raça eleita. Qual que é o nosso verdadeiro povo? Povo de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Amém? Desde os meus antepassados eu sirvo. Essa tem que ser a nossa visão. Glória a Deus. Aqui nós temos fundamentos. Amém. Quem tem essa visão, sim, serve. Amém. E não serve de uma maneira relaxada. Não é? Amém. Serve de uma maneira viva, real. Amém. E aqui ele ainda diz: sirvo com consciência pura. Isso nós falamos já hoje de manhã. Eu não posso tocar nas coisas de Deus, servir a Deus, sem uma consciência pura.
Eu não posso tocar o que é santo, estando em uma condição inadequada. Graças a Deus. Claro que todos nós erramos, mas nós aplicamos o sangue. Amém. Nós nos arrependemos. Amém. Nós vamos à presença de Deus. Amém. Tratamos com a situação. Porque tudo que nós queremos é restaurar nossa comunhão com Deus. Amém. É viver com Deus. É servir a Deus. Amém? Amém. Servir com consciência pura. Não numa situação inadequada. Existe uma porção na Bíblia, vamos ver. Ó Senhor Jesus. Levítico 10. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala, Senhor. Glória a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Levítico 10, versículos 8 a 10. Oh, glória. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, preste atenção, aqui ele não falou para Moisés, ele falou para Arão. Amém. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Para nós compreendermos o contexto dessa afirmação de Deus para Arão, precisamos ler Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Para compreendermos por que isso aconteceu, vamos para Levítico 16. Amém. Levítico 16, versículo 12. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Aqui nós podemos ver que o incensário tinha que ter o fogo e as brasas de fogo do altar, certo? A origem da brasa e do fogo que devia se pôr no incensário era o altar. Agora voltando para Levítico capítulo 9, versículos 23 e 24. Aqui diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então você pode ver que aqui saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Isso mostra que Deus foi a origem do fogo sobre o altar. Aquele fogo do altar
não era um fogo que o homem havia criado. Era um fogo que havia saído de diante de Deus. Amém. Então a origem daquele fogo é uma origem divina. Amém. Então, dentro do incensário, tinha que usar as brasas e o fogo do altar. Quer dizer, você tem que usar o fogo que vem de Deus. Amém. E não o fogo que vem do homem. Tá certo? Amém. Então, aqui nos conta, em Levítico 10, que Nadab e Abiú puseram fogo estranho, fogo que veio do homem. Mas por que eles fizeram isso? Então, no Levítico 10, versículos 8, 9 e 10, provavelmente nos mostra por quê. A gente não pode afirmar categoricamente. Por quê? Porque é muito estranho que no meio dessa questão, logo depois de mostrar que os 2 filhos de Arão morreram e como eles trataram com a morte, Deus fala para Arão e não para Moisés: vocês não podem tomar vinho ou bebida forte quando entrardes na tenda da congregação. Isso quer dizer, provavelmente esses 2 beberam, ficaram bêbados, e aí pegaram qualquer fogo. Os irmãos compreendem? Provavelmente, porque é muito estranho que de repente é inserido alguma coisa de que eles não poderiam beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda da congregação. Ele não fala em casa. Quando entrar na tenda, você não pode beber, porque você pode perder o discernimento. Porque aqui diz o seguinte: por que não podem beber? Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Os irmãos estão compreendendo? Se você bebe do vinho desse mundo, você perde o discernimento do que é santo e profano, do que é limpo e imundo. E você traz coisas profanas e imundas diante de Deus. Você traz de propósito? Não. Mas é porque você bebeu. Você perdeu o discernimento. Perde a sobriedade. E você acaba fazendo coisas contra Deus. Eu vou dizer uma coisa. Você participa de uma balada a noite toda. Domingo de manhã você vem para a reunião. Você acha que você tem discernimento? Entre santo e profano, entre o imundo e o limpo? Não tem. E o que você traz para oferecer a Deus? Fogo estranho. Fogo estranho. Você pode até pular na reunião, mas é um pulo estranho. Não é pulo santo. Vinho, bebida forte. O que é? Para cada um de nós é uma coisa diferente. É aquilo que te dá satisfação nesse mundo. Para um, pode ser as festas do mundo. Para outro, pode ser amar o mundo. Ou outro tipo de coisas. E você perde a sobriedade.
você não consegue mais discernir. E aí, quando os irmãos tocam no ponto, você diz: que mal tem? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não, fogo é fogo. Fogo é fogo? Para quem falou que fogo é fogo, saiu fogo diante do Senhor e queimou. Levou fogo estranho diante de Deus. Você vê a importância de servir com consciência pura? Amém. Senhor Jesus. Servir a Deus não é brincadeira, é algo sério. É tocar em coisa santa, tocar em coisa celestial. Então nós precisamos ter tal discernimento. Então nós vimos 3 porções do testemunho de Paulo. Paulo mostrando como ele servia, quais eram os fundamentos do seu serviço. E graças a Deus por esses versículos, porque trazem luz para nós. Nós podemos saber então como nós devemos servir a Deus. Amém? Amém? Agora nós vamos ver mais alguns outros versículos ligados a servir a Deus. Vamos ver Mateus capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós temos a tentação de Jesus. E numa das tentações, que está no versículo 8, nós temos o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, o diabo levou o Senhor Jesus para esse alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e falou para o Senhor: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha só a coragem desse Satanás. Ele foi falar isso para o Senhor Jesus. Por quê? Porque mostrou para ele todos os reinos do mundo e toda a glória dos reinos desse mundo. Assim, eu te dou se prostrado me adorares. Preste atenção, o Senhor Jesus não disse para ele que ele estava mentindo. Ele estava mentindo, o diabo, quando ofereceu? Não, o diabo não ia mentir para o Senhor Jesus, certo? Daí, se mentisse, o Senhor Jesus ia falar para o diabo: ô diabo, mentir para mim. Realmente o diabo tem esse poder de dar. Mas ele dá para quem? Para aquele que o adora. Aquele fica prostrado diante dele. Está vendo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí o Senhor Jesus falou algo tremendo. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servireis, darás culto, só a Ele. Vamos falar juntos? Só a Ele, só a Ele. Só a Ele. Satanás, ele vai dizer assim: mas me serve um pouquinho também. Um pouquinho. 10% para mim, 90% para Deus. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Não? Por quê? Só a Ele. Irmãos, nós precisamos ter essa percepção. Só Ele. Satanás vai dizer: eu te dou todos os reinos desse mundo. Você sabe o que é isso? Eu te dou todos os reinos desse mundo. É só você me adorar que eu te dou. Você topa? Você não sabe o que é essa tentação. Você não sabe o que é essa tentação. Você sabe o que é alguém chegar aqui e tá pronto o cheque. $1 bilhão. Não 1 milhão. 1.000 milhões. $1 bilhão. É só você adorar. Você leva $1 bilhão. Significa o quê? Você pode agora dizer assim: não vou morar mais em Angola, vou morar em Nova York, Estados Unidos, né? No edifício mais lindo, eu vou ter avião particular, carros, navio particular, eu vou ter tudo, certo? Eu vou viajar pelo mundo inteiro, comer nos melhores restaurantes, e ainda vai estar, eu vou ter dinheiro sobrando ainda. É só fazer assim, né? Adorar. Hã? E aí, pega ou não pega o cheque? Pega. Ah, você pega? Pega ou não pega o cheque? Ou seja, Ó, balançou, não é? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não. Vocês estão rindo? Se chegar na sua frente, você balança. Você balança. Ó, não vamos ser doutrinários, vamos ser realistas. Você não balança? Tudo isso? Tudo isso? Uau! É demais, é demais. Você balança. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se Satanás mostrou para o Senhor Jesus, é porque ele acreditava que o Senhor Jesus ia balançar. Você entende o que eu quero dizer? É uma tentação tão forte que ele sabia: o Senhor Jesus vai balançar e eu vou pegar ele aqui. Ele não ia oferecer algo pequeno. Iria? Não. Ele tentou o próprio Senhor Jesus com isso. E o que foi que o Senhor Jesus respondeu? Ao Senhor
teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Satanás chega para você e diz assim: amanhã de manhã tem a última reunião da conferência. Se você ficar em casa, eu te dou um carro de presente. É só você ficar em casa. Não venha para a reunião da conferência, você vai ganhar um carro. Balança ou não balança? Eu estou dando uma ajuda prática, irmãos. Não quero falar doutrina. Porque doutrina, todo mundo fala, não. Eu estou pondo em termos práticos aqui. Não balança? E você pode escolher o modelo do carro ainda. Nesse momento, você é ou não é capaz de falar: retira-te, Satanás? Você quer fazer negócio comigo para dar os reinos desse mundo e a glória dos reinos desse mundo? Satanás, eu quero falar para você: Deus quer me dar o reino dos céus. Aí mudou de figura. Aí está quem tem visão. Você troca reino do mundo pelo reino dos céus. Observa só. Quem não tem visão, troca. Galinha troca. Águia não troca. Certo? Porque o Senhor Jesus disse não. Porque Ele tinha o reino dos céus. Quem tem reino dos céus não precisa dos reinos desse mundo. Não precisa. A questão é se você tem visão. A questão é se você crê na promessa de Deus e crê que o Senhor preparou o melhor para você. Aí você não balança. Pode ir embora com seu carro. Eu não quero seu carro. Eu não quero edifício. Tudo isso vai passar. Eu vou ganhar a Nova Jerusalém. Jesus é o Senhor. Você entende o significado dessa resposta do Senhor? Eu estou aqui para servir o Senhor. Porque minha herança é o reino dos céus. Não são os reinos desse mundo. Tudo isso vai passar. Eu vou ganhar o que é eterno. Um reino inabalável. Vamos ver mais um versículo a respeito de servir. Mateus capítulo 6, versículo 24.
Irmãos, nós estamos tocando essas coisas práticas porque nós temos um desejo. Que todos saiam dessa conferência com uma visão. Eu sirvo a Deus. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa porção da palavra também é uma porção extremamente prática. Porque aqui fala... Me dá água, por favor. Ali a garrafa. Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso mostra o quê? Aí vem a pergunta: você tem um senhor ou dois senhores? Isso... não adianta me responder um senhor. Não adianta, não. Porque eu não quero resposta doutrinária, não. Não adianta vir com a resposta doutrinária. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Então, primeiro o contraste aqui: aborrecer e amar. Você vai gostar de um e não vai gostar do outro. Daí você diz assim: não, tem algumas coisas que eu gosto, mas eu não odeio o Senhor, eu não aborreço o Senhor. Então, quando fala de aborrecer e amar, o negócio é mais forte, né? Mas o versículo não para aí. O versículo diz assim: ou se devotará a um e desprezará ao outro. Significa, vai dedicar mais tempo a um e dedicar menos tempo ao outro. Aí é que nós temos... aí é que nós temos o problema. Você gasta mais tempo com o quê? Misericórdia, Senhor Jesus. É aí que pega. Pega mesmo. Como é que você gasta o tempo da sua vida? Não, eu gasto é para ganhar bastante dinheiro, gastar dinheiro. Ah, então você está se devotando à riqueza. É isso? E o Senhor? Não tenho tempo para o Senhor. Você ama o Senhor? Claro que eu amo. Claro que eu amo o Senhor. Mas você tem tempo para Ele? Não, tempo não tenho. Pronto, é aí que pega. Tá vendo? Esse versículo é extremamente prático. Ele não só fala de amar e aborrecer, ele fala se devotar e desprezar. Significa dedicar mais tempo ou dedicar menos tempo. Você tem dois senhores? Aqui mostra. O Senhor Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores. Isso tem conexão com aquele versículo anterior: só a Ele servirás. Amém. O Senhor diz: é impossível você ter dois senhores. Então, quem vai ser o seu Senhor? Esse é o ponto. Quem vai ser o seu Senhor? Os irmãos, estão compreendendo? Amém. Não pense que é possível nós termos dois senhores. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse ponto. Lucas 17. Fala, Deus.
Fala, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Fala, Senhor, teu querer. Versículo 7. Lucas 17, a partir do versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui eu quero que vocês prestem atenção no versículo 8. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Agora, essa questão de dois senhores é trazido para um campo mais subjetivo. Quem vem em primeiro lugar? O Senhor ou você? Não adianta me responder na doutrina. Aqui ele põe em termo prático. Senhor, você trabalhou o dia inteiro no campo. Está com fome ou não está? Tá. O Senhor também estava o dia fora e quando volta, ele fala para o seu servo, né? Aliás, aqui diz, o servo estava, quando ele volta, o Senhor diz para o seu servo, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto como e bebo, depois comerás tu e beberás. Então é o seguinte, você voltou com fome e o Senhor está em casa. Você primeiro vai servir o Senhor, porque o Senhor também está com fome, ou primeiro você vai comer? É isso que o versículo trata. Daí se eu chego em casa e assim, o Senhor disse, oba, você voltou. Daí diz, não, deixa eu comer primeiro, que depois eu te trago a comida, tá bom? Daí você senta e come, e depois você leva a comida para o Senhor. É essa a ordem que o Senhor diz? Não. O Senhor diz, primeiro você me serve, depois você come. Então, em termos práticos, o que tem acontecido? Ao contrário. Você come primeiro e depois vem o Senhor, ou o Senhor come primeiro e depois vem você? Você vê como a palavra de Deus é prática, irmãos? Nós estamos descendo a um nível bastante prático, porque a palavra de Deus expõe o que nós somos. Senhor Jesus. Misericórdia, Senhor. Aí temos uma porção que é Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Verdade. Está vendo? A palavra de Deus mostra que existem aqueles que servem primeiro o seu próprio ventre, não está servindo o Senhor. Só pensa em si em primeiro lugar. Tá? Isso aqui é algo ligado àquela referência que nós vimos antes. E agora, para concluir essa porção da tarde, vamos para João 12,
João 12, 26. Preste atenção. Se alguém me serve, siga-me. Amém. Você serve o Senhor? Amém. Então o que ele tem que fazer? Olha só, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Mas preste atenção no versículo 25, que vem antes. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Tem alguma porção da Bíblia, você não acha essa parte bem conhecida? Está ligado aonde? Mateus 16, 24. Vamos para Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Preste atenção, está ligado também a seguir. Se alguém quer vir após mim, isso é, seguir o Senhor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, amados irmãos, porque esses tempos atrás eu tive comunhão com alguns jovens, dando uma ajuda para ele sobre a visão de negar a vida da alma. Nós não negamos a vida da alma por negar. Qual que é a motivação de nós negarmos a vida da alma? Nós seguirmos o Senhor. Amém. Os irmãos entendem? Amém. Pelo fato de eu seguir o Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo. Amém. Porque estou seguindo o Senhor. É a mesma coisa. Por exemplo, da rodovia até aqui, tem muitas curvas, né? Uma pessoa que não conhece, é fácil chegar aqui? Não. Então, por exemplo, a pessoa que não conhece, diz, como eu faço para chegar? Daí o Jumance diga para ele, siga-me. Daí o carro do Jumance vai na frente e o carro dele vai atrás. Jumance pega a esquerda, o que esse carro de trás tem que fazer? Pegar a esquerda. Jumance vira à direita, o que ele tem que fazer? Virar à direita. Mas se Jumance virar à direita e ele falar, eu sinto que eu tenho que seguir reto, eu estou sentindo que o Jumance se enganou, eu tenho que seguir reto, ele vai se perder aí, ele não vai chegar no local de reunião. Então, quem segue não tem que negar a sua vida da alma? Ele não adianta ele falar, eu sinto que tenho que seguir reto. Nega esse sentimento. Você tem que seguir, não tem que sentir nada, tem que seguir. Entendeu? O grande problema nosso é que a gente diz, Senhor, eu quero te seguir, mas depois a gente não segue, mas eu sinto que esse é o caminho. Não tem que sentir, tem que negar. E essa questão de seguir o Senhor é característica de um vencedor, sabia? Apocalipse 14 nos mostra isso. Isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 14,
quando fala das primícias, no versículo 4, a segunda parte diz o seguinte: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Amém? Seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Isso não está ligado à porção de João 12? Isso quer dizer, esse grupo de vencedores, eles sabem de uma coisa: eu vou seguir o Cordeiro. Eu vou seguir o Cordeiro. O resultado, voltando para João 12, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Você é um servo do Senhor? Sim. Então, siga o Senhor. Se você não segue, você não é servo. Se não segue, não é servo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha só que afirmação doce o Senhor falar: onde eu estiver, o meu servo estará lá também. Amém. Seu nome como é que é? Francisco. Imagina Senhor Jesus falar para todo mundo: onde eu estiver, Francisco estará lá. O Senhor falar: onde eu estiver, falar para você: você estará lá. Amém. Porque você é aquele que me segue. Você me segue. Você nega a si mesmo e me segue. E aqui ele diz assim: se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Senhor falando: Pai, esse é o que me segue. Onde eu estou, ele também está. Daí o Pai vai honrá-lo. Está vendo? Jovens, a quem você segue? Onde você está? Você tem certeza que Cristo está ali? Isso é um bom critério para a gente saber onde nós devemos ir. Compreenderam? Amém. Meus irmãos, essa era a porção que nós tínhamos projetado. Nós vamos continuar amanhã de manhã. Amém. Amanhã de manhã tem uma porção espetacular. Certo? Louvado seja o Senhor. Amém. Então, vamos... Você quer falar alguma coisa? Vamos fazer reunião em pequenos grupos e culminar um pouco essa palavra. Amém?